Agora tá tudo certo aqui. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Pronto, então deixa eu fazer as devidas honras aqui. O pessoal tem algumas pessoas que talvez não te conheça aqui. Pessoal, gente, Laís, ela faz parte do nosso grupo também. A Laís é uma pessoa que eu não conheço há muito tempo, né? Mas, assim, pelo pouco que eu conheço dela e da história que eu já vi, é uma pessoa batalhadora, que, assim como todos aqui, começou do zero, né? E está aí batalhando, já teve seus méritos alcançados aí, está com uma grande quantidade de revendedoras, tá bem nesse mercado, e a gente está sempre trocando informações. Hoje ela vai fazer essa apresentação. Eu também queria estender, assim, a quem tiver interesse em fazer alguma apresentação ou trazer alguém, o canal está aberto para todo mundo, tá? Pronto, Laís, é com você. Boa sorte aí. Obrigada, Samuel. Boa noite, pessoal. Agradecer ao Samuel pela oportunidade, né? O grupo tem sido muito bom, porque quando eu comecei foi extremamente difícil, porque ninguém falava sobre isso, né? Não tinha ninguém para ajudar, ninguém para ensinar, e se tivesse alguém para ajudar naquela época, teria sido muito mais fácil. A gente já trabalha com consignado há 7 anos. Há 3 anos a gente trabalha com consignado fora da nossa cidade e há 1 ano a gente trabalha com escala Brasil. Então a gente faz todo o nosso atendimento online e a gente faz o envio pelo correio. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí que no final eu vou responder todo mundo, tá? O Samuel, quando escolheu o tema, eu acho que ele pensou na mensagem que eu mandei para ele essa semana, de uma revendedora que mandou, falando, na verdade foi a mãe dela mandou mensagem para a gente falando que ela tinha tomado 2 tiros e não ia poder devolver o mostruário. Então essas coisas acontecem, né? Acontece com bastante frequência, mas a gente tenta aí fazer o possível para melhorar esse risco. Eu trouxe aqui para vocês um slide. Trabalhar com revendedoras, dor de cabeça ou solução. E aí eu coloquei aqui, passei, por favor. Os prós e os contras de trabalhar com revendedoras. Vocês estão conseguindo ver aqui no slide do Ramon? Vai aparecer aqui, ó, aqui do lado. Vou abrir aqui também para conseguir Sim, tá ir vendo aparecendo, com vocês. Tô vendo legal, Ótimo. tô vendo legal aqui. Então, ó, os prós. O consignado ele é altamente escalável. O que isso significa? Hoje, para você conseguir atender uma quantidade de cliente, você vai precisar, de repente, abrir uma loja, contratar uma quantidade de funcionários, né? E com o consignado, com uma revendedora, você consegue manter a mesma estrutura e atender uma quantidade muito maior de cliente. E muito mais fácil de crescer, né? Você tem uma estrutura muito concreta, então a gente desenvolveu um método que funciona e aquilo dali é concreto, a gente trabalha dessa forma e funciona com 10 revendedoras, com 100 revendedoras ou com 1.000 revendedoras. Tem um alto giro de peças, então a gente trabalha aqui com um sistema de rodízio de kit, a gente monta os kits, né, e vai passando de uma revendedora para outra. Então, às vezes, uma peça que uma região não vende, em outra região vai vender aquela peça. Então, acaba que você não fica com muita peça encalhada no estoque, porque como são muitos clientes, a gente consegue atingir uma quantidade muito grande de clientes, você consegue acertar o gosto da pessoa. E um marketing orgânico, a gente gasta, claro, com marketing, que a gente tem um investimento, mas acaba que uma revendedora faz propaganda para outra, uma vê uma colega vendendo, entra em contato para poder pedir para vender também, e essa escala, toda essa rede de revendedora vai fazendo com que a marca cresça muito mais rápido do que no tráfego normal, se você tiver uma loja de varejo, se você trabalhar com um atacado, que aquilo dele vai depender 100% de você. Geralmente no atacado, quem é cliente sua não faz propaganda de você. Ela compra suas peças, tira a sua etiqueta, né, e coloca lá para vender como se fosse a marca dela. No consignado, não. Elas mantêm a sua etiqueta e isso vai fazendo mais propaganda da sua marca. E um volume muito bacana para você negociar na compra. A gente já sabe aí no grupo, né, que quanto mais quantidade, maior é o desconto. Quanto maior a quantidade do seu banho, mais
Quanto mais peso, né, você consegue negociar uma mão de obra no banho, um prazo. Então, isso vai facilitando cada vez mais. Os contras, o alto risco. Então, acontece mesmo calote, a revendedora vem aqui, pega o kit, não volta mais, principalmente quando é em escala Brasil, que a gente não tem contato com ela não conhece a gente, não tem como você ir na casa dela para poder buscar o kit. Então, acontece, pega, te bloqueia, não te responde mais. Deixa eu puxar aqui para conseguir ver. Uma alta depreciação de mercadoria, porque muitas revendedoras são suas parceiras, elas cuidam das peças, né? Entende que aquilo dali é um bem, e outras não. Pega, embola cordão, arrebenta, amassa pé de brinco e arranha, não tem cuidado, então isso faz com que as peças se depreciem com muito mais facilidade que, por exemplo, com um atacado, que a cliente comprou, foi para casa dela, saiu do seu estoque e a peça estava em perfeito estado. É difícil também a padronização do atendimento. Então, acontece às vezes da gente receber comunicado de alguma cliente que foi mal atendida, ou que a revendedora atendia ela e depois que parou de vender já não deu o suporte necessário para garantia, e a gente tem que arcar com isso, sabe? Da cliente mandar a peça para garantia, a gente não consegue terceirizar mais esse problema depois que acontece isso, e a necessidade dos empurrões. Por quê? As revendedoras, elas vendem muito bem quando elas estão motivadas. E quando não estão motivadas, elas não vendem muito bem. Isso também acontece. Tem revendedora aqui que a gente fala que é igual carro velho, só anda no tranco. No mês que a gente fica ali, manda mensagem, manda foto, ela posta e vende bem. No outro mês, já não vende tão bem assim. Eu até brinco com elas, falo com elas, parece que vocês não gostam de dinheiro, parece que vocês não gostam de ganhar dinheiro, porque é só no empurrão mesmo. Mas é claro que tem outras revendedoras que saem fora da curva, né, e vendem super bem todos os meses. Como que a gente faz para diminuir o risco? Acho que tá aparecendo, né? Como a gente faz para diminuir esse risco? O risco é um dos principais motivos da gente desmotivar nesse processo de consignado, né? Que o calote, quando acontece, é muito alto, porque dificilmente uma revendedora pega um kit e te devolve e não paga. 90% das vezes ela pega o kit e ela não te devolve peça nenhuma. Isso é o que mais acontece aqui. Então, a gente usa hoje o método de captação, que a gente faz, tem um formulário lá para poder preencher, né, com todos os dados pessoais da pessoa. Depois a gente pede todos os dados socioeconômicos, qual é a renda per capita, se a pessoa paga aluguel, quantos filhos ela tem. Porque quando a gente começou esse projeto, foi muito bacana que a gente tinha a ideia de conseguir oferecer para todas as mulheres a oportunidade de ter uma renda. E isso não acontece na prática, né? A gente não é uma ONG, a gente precisa faturar. Então, a gente precisa diminuir o risco do calote. Então, a gente precisa entender qual é o perfil certo da revendedora que não vai pegar suas peças e vai sumir. E com esses dados socioeconômicos, você consegue entender, por exemplo, se uma revendedora vender para uma cliente dela e ela não pagar, se ela vai ter condição de te pagar. Eu lembro como se fosse hoje. A gente tem uma amiga, né, que ela é a nossa advogada aqui, que eu passei para ela o caso de uma revendedora e a gente não conseguiu achar ela morava no prédio do Minha Casa Minha Vida, e ela me falou bem assim, como você tem coragem de entregar as suas peças na mão de uma pessoa que não tem renda nenhuma? Como você acha que ela vai te pagar se ela tiver qualquer tipo de problema com o cliente dela? E depois desse momento a gente começou a abrir os olhos que realmente é muito complicado a gente trabalhar com uma pessoa que não faz o perfil da empresa. A gente então pesquisa o CPF da pessoa, se está limpo ou se está sujo, né? A gente usa hoje aqui o SPC. O SPC foi o que deu mais resultado para a gente. Acontecia às vezes da gente fazer algumas consultas no Serasa e aparecer que a pessoa não tinha nenhuma restrição, mas ela ter restrição pelo SPC. Por quê? O sistema do SPC, ele engloba se a pessoa foi registrada no Serasa ou no SPC. O do Serasa não, ele só aparece se a pessoa tem registro no Serasa. Em média, a consulta do Serasa é R$15,
Do SPC, depende do plano que você faz. Você fecha um plano com eles, um pacote. Então, essa consulta varia de R$ 4 até R$ 15. Tem consultas que são mais caras. Por exemplo, eu quero consultar se a pessoa tem algum processo, se algum cheque voltou. Tudo isso vai aumentando o valor da consulta, mas é um investimento necessário para diminuir esse risco. O SPC é um pouquinho mais enjoado, que você tem que fechar um contrato com eles. Então, se você não tem um volume muito grande, não compensa. Mas o Serasa, você pode entrar lá no site e colocar um crédito, você coloca até pelo cartão de crédito mesmo. Você coloca lá R$ 300 e aí debita lá no seu cartão de crédito, vem na sua fatura e você vai usando durante o mês como se fosse um crédito. Cada consulta vai descontando o valor de R$ 15. Tem consultas que são mais baratas e tem consultas que são mais caras. Quando a gente começou, a gente trabalhava só com a consulta mais barata para ver se o CPF estava limpo ou estava sujo. Depois a gente mudou para a consulta que aparecia o score. O score, eu não sei se vocês sabem o que é, mas é uma pontuação referente à sua vida financeira. Então, se você paga as suas contas em dia, se você está tentando pegar muito crédito, se muitas pessoas estão consultando seu CPF, tudo isso influencia no seu score. Por exemplo, quando uma pessoa quer pegar um empréstimo, né, está com dificuldade financeira, ela tenta pegar crédito em todos os bancos. E aí isso contabiliza com que seu score caia. Por quê? O risco da sua inadimplência é muito maior do que se você tiver uma vida financeira saudável. Então, tudo isso a gente usa na hora da captação para diminuir esse risco, né? Então, a gente observa dados socioeconômicos, se a pessoa trabalha, se ela não trabalha, se a pessoa tem algum bem, se ela tem imóvel, porque, por exemplo, se a gente precisar processar uma pessoa, ter um carro no nome dela vai facilitar com que a gente consiga penhorar um bem para poder cobrir essa despesa, se ela não pagar. Então, se tem carro, se tem casa no nome, qual é a renda dela, qual é a renda familiar, se ela trabalha, se mora em casa própria ou casa alugada. O que acontece? Às vezes a pessoa coloca lá, tem 3 filhos, ganha um salário e mora de aluguel. Como que essa pessoa sobrevive? E se um cliente compra e não paga, como que ela vai me pagar? Então, são coisas que a gente precisa analisar muito bem para diminuir a quantidade de vendedora ruim. Documentação. A gente pega todos os documentos da revendedora. Frente da casa, como a gente trabalha à distância, né? A gente precisa ter a garantia de que a pessoa realmente está falando a verdade. A gente pede foto da frente da casa. A gente pede foto da pessoa segurando identidade CPF. A gente pede foto dos produtos que a pessoa vende. Você já trabalha com alguma outra marca? Me manda foto. A pessoa vai mandar a foto, tudo certinho. A gente trabalha com promissória, com o contrato todo certinho. A gente faz assinatura digital. Hoje em dia, para você processar, protestar, né, uma promissória, você precisa que a pessoa confirme de que aquela dívida é realmente dela. Então, a gente tem todo um passo a passo que faz aqui, de a pessoa assina o contrato, tira um print, manda para ela no WhatsApp, você confirma que essa assinatura é sua, confirmo, tudo ok. E aí, depois disso, a gente vai só acompanhando, né? E essa parte de documentação e foto é uma parte muito burocrática que já elimina quem não tem interesse. Já é um filtro. Quem não tem interesse não vai te mandar. Quem está pensando que vai te dar um calote já começa a ficar com medo, vai pegar suas peças, não vai devolver. Você está querendo a foto da minha casa para quê? Está querendo o documento do meu carro para quê? Então, isso daí já serve como um filtro. E lá no final do nosso questionário, a gente já coloca também uma mensagenzinha assim: você tem alguma dívida no SPC e no Serasa? Se você tiver, o seu cadastro não vai ser reprovado, mas a gente precisa que você fale a verdade. A pessoa coloca lá, sim, eu tenho. A gente já descarta o cadastro e a gente nem gasta dinheiro fazendo consulta no SPC. Tem mês que a gente gasta 3 mil, 4 mil reais de SPC só fazendo consulta. Então, também foi uma forma que a gente conseguiu diminuir o nosso custo. Vocês preferem que eu vou falando e vocês fazem as perguntas depois? Ou prefere já perguntar de uma vez? Como fica melhor, Samuel? O pessoal normalmente manda no chat aqui, e aí eu posso ir fazendo as perguntas. No caso, se o Ramon quiser também, ele pode ver também. Tá, você pode me interromper aqui e pode perguntar. Tá, tem uma fila também, quem quiser fazer pergunta falando, também pode levantar a mão. Aí tem uma opçãozinha aí, clicando nos 3 pontinhos, você pode levantar. Tá, show.
Da parte do contrato. Algumas pessoas pediram até para eu mandar o contrato, um formato do nosso contrato lá, mas como a pessoa que fez o escritório de advocacia que fez o contrato foi essa amiga nossa, que ela também é uma revendedora nossa, ela pediu que a gente não compartilhasse, porque infelizmente, né, eles cobram para fazer o contrato e aí a gente não pode compartilhar. Mas eu trouxe aqui para vocês todas as partes que tem lá no nosso contrato. Contrato, gente, assim, é observando os problemas que acontecem e mudando ao longo do tempo. Há pouco tempo a gente introduziu lá uma cláusula que falava que se a revendedora não desse suporte para cliente, né, que a gente não tem como a gente saber, uma revendedora vendeu uma peça para uma cliente e não quis pegar para garantia e a cliente quis entrar com processo contra a gente. Então, a gente vai mudando assim ao longo do que é necessário. Então, o nosso contrato, a gente começa com os dados das partes, né? Aquela parte básica mesmo, o objeto. Então, a gente deixa bem especificado o que é um kit de semijoias contendo 50 peças, banhada, a ouro, 18 quilates, que são entregues consignadas, para ser entregues no prazo de 30 dias. O pagamento deve ser feito. Então, a gente descreve tudo exatamente do jeito que tem que ser, para não ter brechas para a pessoa querer passar por cima do que é combinado, sabe? A forma de entrega e a devolução e o que tem que ser feito quando entregue, né, quando o objeto está em posse dela. Então, quando o kit chega na casa dela, ela recebe, abre o kit, ela precisa mandar uma foto para a gente para confirmar que ela recebeu o kit e ela precisa conferir as peças. Por que a gente faz isso? Trabalhar com revendedora, um dos principais problemas assim que acontece no cotidiano mesmo do atendimento é problema com garantia. Revendedora recebe peça e ela fala que quebrou do nada, arrebentou do nada, e a gente sabe que isso não acontece. Então, a gente sempre dá um prazo de 2 dias para a revendedora conferir o estado de conservação de todas as peças. Elas dando um ok em relação ao estado de conservação, tudo que acontecer depois daquilo dali ela que arca com esse problema. Agora, tudo que acontecer, se chegou lá uma peça arrebentada, porque pode acontecer também das meninas na hora da conferência não ver, faltando pedra, arrebentado, com fecho ruim, ela manda uma mensagem pra gente, essa peça veio assim, assim, assado. No dia do acerto dela, a gente pega essa peça de volta. Ao contrário, a gente não pega. Então, a gente sempre coloca assim, chegou lá, tem que conferir o estado de conservação de todas as peças. Se tiver algum problema, você tem que entrar em contato com a sua representante e tal, tudo especificado. Quais são os canais de comunicação? A gente coloca isso porque às vezes a revendedora pode falar assim, chegou uma pessoa aqui em casa falando que era da empresa de vocês e pegou o kit. E aí, como que a gente prova que não é ninguém da nossa empresa? Então, a gente coloca todos os canais de comunicação, porque ela só pode entrar em contato com a gente se for enviado pelo correio, no endereço que a gente envia para ela, os canais de comunicação, ela só pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo telefone, ninguém tem autorização para entrar em contato com ela por fora desses meios, então a gente deixa especificado qual é a comissão, como que funciona a garantia, se sua garantia cobre peça que teve algum dano, se cobre só o banho, se são 6 meses, se é 1 ano, coloca tudo especificado. O que acontece com o produto personalizado? Pode devolver? Não pode devolver? Como que faz para rescindir o contrato? Não pode ter, a gente coloca aqui que não pode ter nenhum débito, senão a gente não rescinde o contrato. Aí, forma de pagamento e a gente coloca a promissória no final com o valor do kit total para a pessoa assinar, tá? Como que funciona aqui o nosso sistema? A gente desenvolveu esse método, né, para poder acompanhar todo o processo e pesquisando para ver o que dá certo e o que não dá certo. Então, a gente desenvolveu o ciclo de planejar, organizar, executar, dirigir e controlar. Se eu começasse hoje, eu começaria pegando semijoia da de Lima para vender no consignado, porque elas ganham muito mais que eu. Mas se eu começasse hoje a trabalhar com revendedora, a gente faria dessa forma. Planejar, primeira coisa, desenvolver quem é o seu público-alvo. Por que desenvolver o público-alvo? O seu público-alvo vai determinar quais são as peças que você vai comprar, quanto de investimento você vai fazer. Por exemplo,
Se você vai trabalhar com um público A e B, você vai precisar dar um banho de 10 milésimos. Se você vai trabalhar com um público C e D, você vai precisar dar um banho um pouco menor para você ter preço para você conseguir atingir esse público. Então, é muito importante você começar definindo isso. E até na hora da captação de revendedora, você definindo quem é o seu público, você vai conseguir definir quais vão ser as revendedoras que vai funcionar ali no seu negócio. Se o meu público, eu vou trabalhar com um público C e D, você colocar uma pessoa que só usa ouro, que tem um poder aquisitivo muito maior, não vai funcionar, porque o ciclo de amigos dela, o público que convive, não vai comprar os produtos dela. Segunda coisa, meta. A gente precisa trabalhar com uma meta para a gente não ficar parado, para não ficar menos do que você pode fazer e para não ficar muito, para você não achar que você vai conseguir crescer muito mais do que a gente consegue crescer. Então, a gente define sempre a meta tem que ser smart, né, que a gente fala que ela tem que ser específica. Quando você estiver definindo sua meta, eu quero ter 10 revendedoras, eu quero ter 20 revendedoras. Ela precisa ser mensurável. Como que eu vou chegar até essas revendedoras? Como que eu vejo se está funcionando esse meu método? Ela precisa ser atingível. Não adianta você colocar aí a meta que eu quero ter 1.000 revendedoras por mês, porque se você está começando agora e você ainda não tem um capital para você colocar 1.000 revendedoras. Então, ela precisa ser atingível. Ela precisa... Deixa eu só pegar aqui. Ela precisa ser relevante, né? Precisa ter um impacto ali no seu negócio. Não adianta também você colocar, eu quero colocar uma revendedora por mês se aquilo dali não vai interferir tanto no seu faturamento. Então, vamos crescer uma quantidade que seja relevante para o nosso crescimento. E ela precisa ter um tempo de execução. Então, eu vou fazer isso em quanto tempo? Em 5 meses? Em 10 meses? Vou pegar 10 revendedoras por mês? Isso daí vai ser o start para você começar no seu processo de captação, na parte do planejamento. E depois, o financeiro, que é o mais importante, né? Quantas pessoas já trabalham com revendedora e quantas querem começar a participar? Manda aí no chat. Quem já trabalha, quem está começando agora, vai começar? Como a logística de envios e recebimento de valores das peças vendidas. Eu vou explicar depois essa parte. E pode falar. Enquanto o pessoal está respondendo aí, a Carla perguntou aqui qual o valor da comissão e qual o tempo de garantia. Eu vou explicar, eu trouxe uma tabelinha com a comissão, que eu vou explicar tudo certinho. Ok. Essa parte. Tem mais alguma? Você seleciona o número de revendedoras em determinada região? Não, a gente não seleciona a quantidade de revendedora dentro de uma região, porque, por enquanto, a gente ainda não atingiu, assim, muitas revendedoras em uma região específica. Como a gente faz escala Brasil, a gente tem dentro dos estados, mas não assim, tenho 20 revendedoras dentro da cidade X. Ainda são cidades bem, bem separadas. Aqui na nossa cidade, por exemplo, tem 100 mil habitantes, tem 200 revendedoras? 200 revendedoras, tem 100 mil habitantes. Ainda ninguém reclamou que uma atrapalha a outra, não. E aí, por exemplo, tem outras cidades aqui perto que são menores que a gente tenta dar uma segurada. Tem 3, 4, mas a gente consegue ter essa noção porque é perto, a gente conhece. Agora, quando é cidade muito longe, a gente não tem como a gente saber todas as revendedoras, quantas pessoas, quantos habitantes tem em cada cidade, então fica um pouco mais difícil. Mas ainda na escala Brasil, não. Aqui na nossa região a gente consegue dar uma segurada nisso daí. Em relação ao financeiro, quando a gente trabalha com revendedora, é um ciclo de altos e baixos, né? Porque a gente conta com a revendedora. Então, no mês que a revendedora está super bem, ela vende bem, acontece algum problema, ela não continua vendendo, aconteceu um problema pessoal, ela te entrega as peças, fala que não quer vender mais, aparece outra oportunidade, ela sai da sua empresa e vai para outra, então é altos e baixos. Então, o que a gente precisa fazer em relação ao financeiro? Primeira coisa, fazer uma reserva de emergência.
Com a pandemia, graças a Deus, a gente cresceu muito e aumentou muito, mas poderia ter sido diferente, né? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é de 3 a 6 meses de uma reserva de emergência. Faz as contas de quanto que é o gasto fixo de vocês, com, não sei se vocês têm funcionária, mas água, aluguel, sistema, contadora, funcionário, seu salário de prolabore, tudo. Faz umas contas e faz uma reserva de 3 a 6 meses. Segunda coisa, 30% você tem que usar para reinvestimento. Se você tem aí hoje um faturamento de 100 mil, com com uma margem de 5 vezes, né? Você vai precisar estar comprando pelo menos 20 mil todo mês. Então, você precisa poupar pelo menos de 20, 25, 30% para reinvestimento. Depois disso, você precisa separar 10% para trabalhar no marketing. Isso é muito importante, gente. Às vezes a gente acha que marketing é dinheiro que está saindo, que não está vendo resultado, mas o marketing é muito importante, é que a gente paga fotógrafo para fazer as fotos, porque ajuda muito as revendedoras a vender, modelo, cabeleireiro, maquiagem, a gente faz foto para postar lá no Instagram, faz tráfego, faz campanha, faz tudo. Então, marketing é muito importante. Imposto, a gente paga aqui 12% de imposto em cima das notas emitidas para outro estado. Então, olha, 4% para o nosso estado, para dentro do nosso estado, e 12%. Então, 12% é muito alto. A gente precisa planejar isso daí dentro do nosso financeiro. 10% a gente coloca de salário para o Labore, então, para a equipe, né, e para o nosso salário. 20% de caixa e 20% de caixa, né? Faltou 10% de insumo. Insumos, a gente coloca aqui 10%. Você vai definir que o seu público-alvo é um público A, então você vai precisar de uma caixa mais bonita, mais vistosa, né? Uma etiqueta mais bonita, uma embalagem mais legal. Ou não, vou trabalhar com um público C e D. Aí você consegue remanejar um pouco dessa verba para outro lugar. Mas aí a gente deixa 10% para insumo, que é onde entra mostruário, medidor de anel, sacolinha, etiqueta, enfim, todas essas coisas. E 20% é o que a gente deixa de caixa para o crescimento da empresa. O que é esse crescimento? É a captação de novas revendedoras, porque se a gente parasse de captar revendedora hoje, a gente conseguiria ficar pelo menos uns 3 ou 4 anos sem comprar nenhuma peça. Mas acontece que, como a gente está em ciclo de crescimento, a gente precisa todos os meses comprar peças para suprir aquelas peças que foram vendidas e comprar outras peças para colocar mais revendedora. Então, o nosso kit aqui hoje gira em torno de 50 peças. Se eu faço 100 revendedoras por mês, 50 vezes 100. Eu tenho que comprar isso daí para poder deixar lá, para poder colocar essas 100 revendedoras. Fora as peças que eu tenho que comprar para poder repor o estoque passado, né? Que já está nos 20% que está lá em cima. Do 20% a 30%. Então, esses 20% que vai sobrar aqui no final é para vocês crescerem a empresa. Então, disso daí, eu vou fazer um tráfego pago, vou gastar 5% da minha verba para tráfego. Então, vai sobrar 15% para você saber qual é a quantidade de revendedora que você vai colocar e quanto de dinheiro você vai precisar investir na empresa. Não adianta colocar revendedora agora e não ter dinheiro para comprar peça no mês que vem. Precisa ter um planejamento bacana, precisa saber quanto que você vai precisar comprar, quais são as peças. Não sei se todo mundo trabalha com bruto, mas a gente não consegue comprar uma unidade de peça, a gente compra no mínimo 5. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei, a primeira loja que eu fui foi na loja do chinês lá em Limeira, que era 12 peças por modelo. Eu fiquei doida, estava acostumada a comprar uma só. Falei, o que eu vou fazer com 12 peças? E foi assim, saiu igual água. Mas a gente precisa planejar, porque uma compra com 12 peças por modelo vai ficar muito cara. Então, são esses planejamentos que fazem você ter um financeiro saudável para você conseguir crescer a empresa, tá? Segunda parte, organizar. Eu vou falar para vocês como que funciona o nosso kit, tal, tudo certinho. O nosso kit hoje, ele funciona com 50 peças. Eu até anotei aqui a quantidade certinha, porque como é muito picado, eu dificilmente eu lembro. São 9 colares, são 10 brincos, 5 argolas, 7 anéis, 6 pulseiras, uma tornozeleira,
2 pingentes, 2 franjas, 3 trios e 5 piercings. Dá 50 peças e ele gira, em média, R$ 3.500. Por que a gente não faz um kit muito maior? Porque esse é o primeiro kit, o kit básico, tá? Porque geralmente a revendedora que quer dar o calote, ela vai pegar o primeiro kit mesmo e vai sumir com ele. Então a gente precisa desse primeiro kit num valor que seja ok para ela vender e tirar um lucro legal, uma quantidade de peça também que não vai ficar com um kit muito desfalcado, mas que seja num valor também que não vai ter tanto impacto ali no nosso financeiro. E aí, o que a gente faz? A gente libera uma quantidade de peças extras para as nossas revendedoras escolherem ao longo do mês, para elas agregarem no kit dela. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe aqui numa outra, deixa eu ver. Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, a planilha do nosso comissionamento e das peças extras. Então, se a minha cliente, minha revendedora, atingindo o nível 0, que a gente determina como se fosse uma meta de R$ 500, se a nossa revendedora não bater R$ 500, a gente sai no prejuízo. Então, ela precisa bater pelo menos R$ 500 para a gente sair no lucro, né? Então, não atingiu a meta, ela é cortada. Nível 1, para quem vende de 501 a 1.500, ela vai ganhar 30% de comissão e a gente libera aquela escolha R$ 700 em peças extras. Porque a gente entende que já é uma revendedora que está vendendo legal, né? A gente já cria uma confiança nela. E para isso, para que ela continue vendendo aí de 500 a 1.500, ela vai ter direito a escolher R$ 700 em peças. Então, ela pode escolher peças mais caras ou peças mais baratas para agregar de acordo com o que o público dela pede. E aí, o que costumava acontecer? Às vezes, quando a gente lançava a coleção, as revendedoras queriam todas as peças e elas pegavam, e aí no mês seguinte voltava tudo. Porque ninguém vendia a quantidade de peça que queria, que pedia pra gente. Então, por isso que a gente determinou qual é essa quantidade de peças extras relativa com a quantidade de peças que elas vendem, né? Para poder também aumentar e dar direito a elas escolherem peças. Porque, não sei se acontece com vocês, mas aqui as nossas revendedoras, elas pediam muito para escolher as peças. E quando a gente abriu, mostrar que elas chegavam aqui, as daqui da região, né? Que elas chegavam aqui, que elas olhavam aquilo tudo, elas ficavam tão confusas que elas não sabiam nem o que elas iam levar. Então, a gente monta o kit de 50 peças também para poder girar, porque se deixar a revendedora escolhe só a peça que ela gosta e não peça que vai vender, né? E aí ela pode escolher da forma com que ela quiser. Então, no nível 2 aí, de 1.501 a 3.000, 35%, ela escolhe R$ 2.100 de peças extras. No nível 3, de 3.001 a 5.000, 40%, R$ 3.500 em peças extras. No nível 4, acima de 5.000, 45% de comissão, R$ 4.900 em peças extras. A gente tem aqui um sistema, né, que o Ramon desenvolveu para a gente. Então, elas entram lá no nosso site, fazem o pedido, e no dia do acerto dela, a gente manda essas peças junto com o kit delas. O nosso mostruário, ele é aquele mostruário tipo uma bolsinha que dobra, tem aquelas partes assim que ficam penduradinhos, né? Porque a gente envia pelo correio. Então, a gente precisa diminuir volume e peso. É inviável a gente mandar em maleta. É o que fica mais barato para a gente enviar. E aí as peças ficam organizadas. E o que acontece? Como a gente faz rodízio, quando essas peças chegam para a gente, o kit já está montado, a gente só repõe aquilo dali que as revendedoras venderam e já passa para a próxima. E pega o da anterior, repõe e passa para essa. A gente vai fazendo um sistema de rodízio, que aí dessa forma fica muito mais prático para as meninas do estoque montar. A gente não precisa ficar pensando em combinação quando a gente monta o kit. Tem que pensar, né? Esse brinco combina com esse cordão, combina com essa pulseira, para poder puxar mais venda. Então, dessa forma, a gente não precisa ficar pensando mais em montar um kit que se combina, porque o kit já está pronto. A gente só completa e passa para a próxima. Completa e passa para a próxima. As quantidades do kit. Digita aí. Tá aqui, ó. Aí você digita aí no... Ô, Laís, essa questão do kit é um assunto bem... que o pessoal tem muitas dúvidas, né? Aí a Adriana estava perguntando aqui quantos tipos de kits você tem. Eu vou fazer as duas perguntas de uma vez só. Quantos tipos de kit? Ana Paula perguntando a divisão. Ela depois, assim, perguntaram se você vai poder compartilhar
esse slide depois. Vou compartilhar. No slide tem falando das divisões, que ela está dizendo, depois de 6 pulseiras, ela se perdeu, ela queria saber da divisão que você faz. O Ramon tá digitando aí no chat, para todo mundo conseguir anotar. Ok, pronto. Tá, Então, ele vai digitar. Duas pessoas que levantaram a mão, a Kátia e a Marilu, para fazer perguntas depois. Aí... Se você quiser liberar, pode liberar. Pronto. Eu que libero? Ou você libera? Não, na verdade, ela que desmuta lá. E tem... Kátia, eu não sei se você levantou sem querer, Kátia Feitosa. E depois a Marilu também. Kátia, você quer fazer alguma pergunta? Esse kit é do tipo teste. Pronto, então, Kátia, não sei se ela está, mas Marilu, então pode fazer, Marilu. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Olha, hoje o meu, basicamente o que a Laís falou eu já faço. Eu faço um questionário no Docs, todo um levantamento, faço a pesquisa no Serasa, né, porque eu ainda não tenho um volume tão grande, e assim, mesmo assim, infelizmente, tem 2 semanas que o que eu menos esperava. Então, tipo assim, eu estava preparada para receber um calote, mas assim, eu fui vítima de um golpe de uma estelionatária. E foi bem cansativo essa questão. Mas assim, mais especificamente, eu tô com um problema. Então, assim, eu estou trabalhando com revendedoras há cerca de 3 meses. E eu não sei aí na tua cidade se você tem, e provavelmente deve ter, aquelas pessoas que vão de porta em porta na casa das pessoas, vão em um bairro de porta em porta e ficam distribuindo kits, que na verdade não são semijoias, são peças folheadas. E quando eu estou fazendo a seleção, e eles deixam lá esse kit por 60 dias, e é um kit assim de peças bem baratinhas, peças de 10, 15 reais, 20 reais, e não passa disso. E quando eu estou fazendo a seleção dessas revendedoras, eu estou atraindo um público muito ruim, muito ruim. Então, assim, o meu público é B e C. Só que tem vindo um público basicamente D. E eu vou ser bem sincera, assim, eu já não sei nem mais o que eu faço, eu nem rodo mais nada no Facebook, só estou rodando agora no Instagram, e depois desse golpe agora eu passei a pedir também ali dentro do meu hall de questões o usuário do Instagram para poder ir conferir e ver que realmente é alguém que existe. Mas, assim, talvez o Ramon, não sei a questão do tráfego, porque eu não sei o que é que eu faço. As pessoas olham as peças, veem que as peças é diferente, elas até falam, não, nossa, é diferente, não sei o que, a gente vê a qualidade, mas, assim, esse público elas não têm dinheiro para pagar a minha peça. Não tem. Então, assim, eu fiz até um teste com algumas revendedoras, mas é o que você falou. Você vende R$ 200 durante um mês de um mostruário de 3.000, não te paga. Mostruário, peça com revendedora que não vende, é o teu dinheiro imobilizado que está ali, não dá. Então, assim, eu até estabeleci e fui bem consciente, olha, se você vender menos que R$ 500, não tenho condição de te manter. E no processo eu tenho até feito isso, e tem sido ótimo, porque quem não vai vender, quem quer pegar o mostruário para poder botar ali e de repente, tem um dia que eu vendo 1 ou 2, tá tudo bem, né? E assim, eu até falei, olha, R$ 500 para algumas agora não é muito, você está imaginando R$ 500 é muita coisa, mas se você vender 2 brincos de R$ 69,90 e 6 brincos de R$ 59,90, você bateu a sua meta. Então, assim, se você vender 2 brincos por semana, você chega lá. Então, assim, como é que vocês têm feito essa questão de atrair um público que realmente seja da tua marca? Porque eu vou te contar, mais de 90% do que tem vindo é gente do público que está procurando peças de 10 a 25, 30, R$ 40.
E eu já deixo claro, e o que eu acho assim, eu deixo claro, olha, minhas peças no questionário variam de X a Y. E as pessoas estão ali. Então, assim, eu já não sei nem mais o que é que eu faço, porque eu estou atraindo um público que não é o meu. Então, ó, em relação ao calote, ao golpe que você tomou, coloca na mão de um advogado. Não sei se te devolveu, mas isso é apropriação indébita, da multa e da cadeia de 1 a 4 anos de reclusão. É crime. A pessoa, se for condenada, ela não pode prestar mais serviço público, concurso público, nada disso. E não coloca na mão do advogado e esquece. Não deixa isso te paralisar, tá? Senão você vai deixar de pegar várias outras revendedoras muito boas por causa disso. Agora, em Não, relação... ela era uma estelionatária, ela está presa. Eu dei uma queixa e hoje ela foi presa. Que bom. E você conseguiu recuperar as peças? As peças, eu consegui recuperar 5 peças, eu peguei na delegacia, 5 peças, e acabou desmontando uma quadrilha que tinha N documentos de identidade, diplomas de graduação, etc., que deu golpe também em outras empresas, e por incrível que pareça, a mulher me pagou ainda R$ 500. Fez o depósito. Acho que ficou com medo, porque quando começou a fechar o cerco das pessoas próximas dela que foram presas, e ela me pagou esse valor, mas hoje ela foi presa. Pois é. E em relação às revendedoras que você tá atingindo, assim, você quer falar? Você consegue falar aqui? Deixa eu passar aqui com o Ramon, que faz o nosso tráfego, ele vai saber te explicar melhor. Pode falar. No tráfego, a gente procurou filtrar... Peraí que eu tô dando eco. A gente procura filtrar bastante essa questão, assim... Tem como você filtrar, por exemplo, até pelo aparelho que a pessoa está usando, celular... Sim. O que ela curte. Então, se você pegar, por exemplo, botar para anunciar só para iPhone X, o iPhone 11, 12, talvez você pegue pessoas mais qualificadas. O tipo da foto também, né? Colocar umas peças mais luxuosas na foto, você vai atingir um público um pouco melhor também. Pessoas que já revendem alguma coisa, Boticário, Natura, porque são coisas que não tem consignado, né? Então ela tem que comprar para revender. Mary Kay também, que são coisas mais caras, a Mary Kay. Sim. Mas olha, eu vou te falar, tem vindo osso. São exatamente o que Laís falou no início. Pessoas que não têm nenhum tipo de renda, que tá tudo com o nome sujo. Então, assim, nossa, meu Deus, o que é isso? Eu disse, não é possível que eu tô atraindo só gente osso. Não, e pelo Facebook também, a gente não teve muito... A gente pegou também bastante gente ruim pelo Facebook, a gente costuma rodar só pelo Instagram, mais pelo Instagram, Instagram vem lead melhor. Certo. E é isso, assim, em relação às revendedoras, trabalhar com elas, a gente tenta usar muito o gatilho da escassez lá no Instagram, fala que são poucas vagas, que as revendedoras estão vendendo super bem, a gente posta isso também, uma coisa que motiva muito elas, posta foto, a revendedora está vendendo tanto, e está saindo, e o tipo de peça que você trabalha também, ter uma comunicação mais voltada para esse público, sabe, de mais luxo, né, porque realmente, senão você vai pegar pessoas que querem renda extra, que não tem renda nenhuma e que querem uma renda extra. E se a pessoa não vende, não bate a meta, a gente não tem que ter dor no coração de cortar a pessoa, porque realmente a gente gasta energia, deprecia as peças, tem gente que não tem carinho nenhum com o que a gente faz. Poxa, a gente compra as peças, a gente tem estoque, paga funcionária, investe um monte de coisa, etiqueta, e elas ganham mais que a gente, tipo, 45% de comissão, sabe? O nosso lucro é muito menor do que isso, o nosso lucro chega a 20%, 26% aqui. Então, elas têm a faca e o queijo na mão para poder vender, para ganhar dinheiro, e não fazem porque não se esforçam, porque tem alguma limitação. Então, não tem que ter esse medo, sabe? Se você está fazendo, está dando certo para ganhar muito menos que elas, era para elas se dedicarem muito mais. Obrigada, gente. E às vezes o marketing é tão bom, assim, a gente faz uma coisa tão atrativa que acaba chamando qualquer pessoa. Igual a questão da renda extra atrai muito, enche muito os olhos das pessoas, mas aí a pessoa quer ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, né? Esse é o sonho do brasileiro, é esse.
Aí acaba atraindo mesmo qualquer tipo de pessoa que às vezes está em dificuldade financeira e a pessoa às vezes ela pega sem maldade, mas ela vai vender para pessoas que qualquer pessoa que passar na frente dela, que ela está precisando, e essa pessoa também às vezes está mal intencionada, ou às vezes aconteceu alguma coisa também, tem uma renda baixa, acaba dando calote nela e esse calote vai subindo até você. E também tem a questão dos 80-20, isso aí é muita verdade. A gente vê aqui na empresa 20% das revendedoras são assim responsáveis por 80% do faturamento. Então, assim, tem as revendedoras top, as que mais vendem, tem assim, as medianas e a maioria que vende ali o básico para assim, quase ali dando um pouco de lucro. E é escalando, não tem muito jeito, assim, e é testando o anúncio também, igual a questão do tráfego, infelizmente tem que ir testando. E lá no nosso formulário a gente pergunta qual é a renda da pessoa, quantas pessoas moram na casa dela, quantos filhos ela tem, se mora de aluguel, se não mora de aluguel, aonde trabalha, se emprego é público, se não é, se é pensionista, se não é, fazer toda essa seleção lá na hora do seu formulário também vai dar uma ajudada. Foi o que eu falei. Eu tenho, exatamente. E você pede comprovação para ela? Por exemplo, ela marcou lá que tem carro. Você pede o documento do carro para você ver se é verdade? Não, o carro eu ainda não coloquei. Na verdade, o carro eu coloquei, na verdade. Eu coloquei, então, mas é isso que eu estou dizendo. Só tem vindo para mim caroço. Mas tem época que é assim mesmo. Tem época que é bravo. Mas olha só, é melhor vir caroço se você não aprovar do que vir isso. Eu faço uma seleção que, assim, às vezes aparece 50 pessoas, eu me esforço e só consigo tirar uma pessoa. Ah, não, mas é assim mesmo. Imagina, aqui a gente paga para fazer consulta. Foi quando a gente colocou a pergunta lá. A gente coloca toda carinhosamente assim: olha, eu não vou te reprovar por causa disso, mas a gente precisa que você conte a verdade. A pessoa coloca lá: tem restrição. E já descartamos. Porque a gente gastava absurdamente aqui de SPC e Serasa um monte de gente com nome sujo. Isso é o que mais acontece. Isso mesmo. E aí pega no nome do marido, aí suja o nome do marido também. Faz parte do processo. Deixa eu fazer uma última pergunta. Vocês, por exemplo, entrem em contato tipo, a cada 15 dias para poder saber se ela bateu alguma meta, quanto ela vendeu, de peças e valor também? Então, esse acompanhamento? A gente faz foto todos os dias das peças e manda para elas, só para a gente manter essa conversa no WhatsApp, né? Algumas revendedoras não respondem, não gostam de falar, de dar satisfação. Outras revendedoras gostam. Mas uma coisa que a gente fez aqui que ajuda muito é postar lá no Instagram ou no status lá do WhatsApp mesmo, quanto que as revendedoras estão vendendo. Então, quando elas me mandam um print, tipo assim, nossa, eu tô muito feliz, essa semana vendi R$1.000, a gente tira um print e posta, tipo, a Daniele lá de não sei de onde já vendeu R$1.000 essa semana, como vocês estão? Aí elas gostam desse reconhecimento e elas começam a mandar também. E aí todo mundo manda, ai, que legal, eu também já vendi 2.000, ai, eu já vendi 5.000, ai, tá difícil de vender. Então a gente usa bastante isso. Toda segunda-feira a gente manda mensagem. Eu tenho um Instagram fechado também só para as revendedoras que eu posto. Não postam lá no Instagram aberto, não. E a gente mantém sempre o contato com elas. Pergunta, precisando de alguma coisa, tudo isso. Então, vocês têm um grupo de WhatsApp das revendedoras? Isso, a gente faz uma lista de transmissão no WhatsApp para mandar para todo mundo e tem o Instagram privado lá que eu posto também as coisas. Quando chega novidade, eu posto lá, olha, gente, chegou isso, a gente já vai começar a cadastrar agora para ter uma expectativa e posto os prints das revendedoras também. Tá. Mas o grupo é aberto ou fechado para elas? Do WhatsApp, para elas conversarem? Sim. Não, é fechado. A gente faz uma lista de transmissão, só a gente fala. Elas não se comunicam. Laís, Oi? Tem a Elaine quer fazer também uma pergunta, e aí depois tem outra pessoa, mas eu vou deixar mais para frente, porque senão você não consegue terminar Show. Né? Elaine, pode falar. Aí a Márcia eu deixo para mais um pouquinho para frente, tá, Márcia? Tá ótimo. Laís, a minha dúvida é como que funciona a questão dessa logística de envios
da peça, retorno delas, e também os valores que vocês vendem. Como que funciona a questão do financeiro, o pagamento dessas revendedoras para vocês? Tá, eu até voltei aqui, que aí eu vou seguindo e já vou te respondendo. O prazo para o acerto são 30 dias. Então, elas pegaram hoje, dia 10 do mês que vem tem acerto de novo. Então, quando a revendedora é daqui de perto, elas vêm no dia do acerto. Só tem margem de 5 dias para frente e 5 dias para trás. Passou disso, daí a gente já começa a apertar já para a pessoa vir fazer o acerto. Agora, quem é de fora do correio, deu 30 dias, a gente gera a etiqueta de código reverso para elas, manda. Esse código reverso ele dura 2 dias, então elas têm 2 dias para poder postar o kit para gente. Aí postou o kit, tem o tempo do correio voltar, entregar aqui, geralmente em torno de 5 dias está de volta. Quando chega aqui, a gente bate todas as peças e manda uma mensagem para ela: oi, fulano, seu kit chegou aqui, deu X peças no valor tal, o valor do seu pagamento é esse. Tá tudo certinho? Ah, não é esse valor, eu vendi menos. Então vamos conferir aqui, me passa a relação das suas peças. Ah, não, tá tudo certinho. Qual vai ser a forma de pagamento? A forma de pagamento que a gente trabalha aqui é à vista e cartão de crédito. Só, não tem cheque, não tem promissória para ninguém. É à vista e cartão de crédito. Depois eu até coloquei mais para frente. A revendedora acha que a gente deu prazo para ela dar o prazo para cliente dela. Então, vende aí e fala assim, ai, eu tenho que esperar porque meu cliente não me pagou. Não é assim, a gente parcela no cartão de crédito sem juros em até 3 vezes. Então, se ela vendeu parcelado para o cliente dela, ela passa o cartão dela aqui com a gente e quando ela receber do cliente, ela paga a fatura. E aí, em relação à garantia, ela manda dentro da caixa dela, a gente manda a garantia aqui todo dia 10. Como tem volume de revendedor, a gente tem uma quantidade maior, vocês podem entrar em contato com o banho de vocês para poder combinar isso. Falar assim, olha, estou começando a trabalhar agora com revendedora, vão voltar algumas peças para garantia. Tem como você fazer aí um volume menor para eu estar banhando com vocês? Eu vou mandar todo mês, tal. Eles fazem tranquilamente. E, assim, a gente nunca fez menos de meio quilo, porque a gente sempre manda algumas outras coisas para poder colocar ali no meio para dar o volume, né? Mas a gente manda todo dia 10, e aí dentro de 20 dias eles já mandam pra gente. A gente manda dia 10, chega lá mais ou menos dia 14, porque a gente mora longe de Limeira. Aí eles banham mais 7 dias, e aí depois volta pra gente, e a gente manda de volta no kit da pessoa. E em relação ao insumo, sacola e mostruário. O mostruário a gente manda consignado junto com as peças, né? No início a gente cobrava o valor do mostruário, era R$ 69,90, mas como ficou mais fácil a nossa logística de passando, rodando o mostruário, a gente preferiu investir em comprar esse mostruário para poder mandar junto. Porque as peças só chegam, a gente completa e passa. Se elas mandassem, elas tinham o trabalho de tirar as peças do mostruário, mandar no saquinho, e depois a gente devolver no saquinho de novo, entendeu? E a maioria das revendedoras também, quando começam, elas não querem pagar R$ 69,90 no mostruário porque acham que não vão conseguir vender, que não vão continuar, que não vai dar certo. E aí, essa é uma coisa que atrapalha um pouco na venda, né? Não ter um mostruário legal para transportar, pode amassar a peça, pode perder peça. Então, esse foi o modelo que a gente conseguiu chegar. A gente tem também uma plataforma de pagamento lá nessa plataforma que a gente criou, que é como se fosse um sistema para as revendedoras, que elas conseguem entrar e passar o cartão de crédito da cliente dela. Então, ela entra lá, faz a venda como se ela tivesse entrado num site comum, faz a venda da peça X, vendeu um brinco de bolinha. Ela coloca lá, brinco de bolinha, vai para a parte do pagamento e passa o cartão da cliente dela. E aí, quem paga a taxa é a cliente, não é a gente que paga. Show de bola. Laís, caso essa revendedora ela não acerte com você no prazo estabelecido, tem multa? Não cobro multa. Já coloco lá no SPC, tá no contrato que a gente deveria cobrar, né? Mas se ela não pagou, quem paga mesmo todos os meses, ela vai te pagar, mesmo que com atraso ela vai te pagar. Eu prefiro não cobrar multa. Agora, se for calote mesmo, a gente só coloca lá no SPC, registra a pessoa no SPC e entra com processo contra ela. Ótimo. Obrigada, Laís. Mas eu não cobro multa. Certo, obrigada. O meu Ramon vai ler agora umas perguntas aqui do chat.
Quem paga os fretes? Quem paga o frete de ida e volta somos nós. Sai em média R$ 80 por frete. Ida e volta, sai 40 ida e 40 volta. A gente já tem contrato com o Correio, é o menor custo que a gente consegue, só que como a gente mora no interior do Rio, é mais caro mesmo. Se a gente morasse, de repente, em São Paulo, um frete de São Paulo, por exemplo, lá para o Pará, é muito mais barato do que da nossa cidade para lá, porque tem menos fluxo. Então, a gente já tem contrato com o Correio, é o mais barato que a gente já conseguiu chegar. A gente mescla entre Correio e Melhor Envio. A gente, inclusive, já teve problema com isso, né? Porque quando a gente mudou subiu a empresa de faturamento, o Correio não quis liberar mais limite para a gente teve que parar a captação, porque a gente esgotava o limite todo mês. Trabalho com prata e ouro? Não trabalho com prata e ouro, trabalho só com banho de ouro. Não trabalho com ródio, não trabalho com prata, nem com ródio negro, é só o banho de ouro. Porque acaba que a gente tem que ter um volume de estoque muito maior. Sai a peça no dourado, não sai no outro. A gente trabalha só, padroniza isso. Das revendedoras, você também vende pelo site para o varejo e as peças das revendedoras são as mesmas do site? Tá, as peças das revendedoras são as mesmas do site. A gente conseguiu aqui o nosso sistema, que a gente trabalhou o Jueri, e a gente conseguiu com que eles fizessem um RP, que o Ramon conseguiu adaptar lá no nosso site para o estoque atualizar todos os dias. Então, a gente consegue ter todas as peças lá que a gente tem no nosso estoque lá no site. Então, elas podem entrar lá e pode comprar lá. A gente trabalha só com atacado. Estávamos com um projeto de começar o varejo agora, mas já mudamos de ideia, a gente vai continuar só com atacado e com consignado. Mas o nosso foco total é no consignado. São poucas revendedoras de atacado que a gente tem em relação ao volume de consignado. Acho que o sistema que ela perguntou é o que passa... Qual é o sistema? Cliente, a revendedora passa o cartão do cliente. Tá, o nosso site é o e-commerce, né, e ele permite com que a gente faça várias páginas. Eu sou meio ruim nessa questão de tecnologia, mas a gente usa um sistema que é do pagar.me, né, o que usa lá. E você adaptou para cliente passar lá no site, não é isso? Isso, é uma plataforma que eu mesmo adaptei e as clientes logam com o usuário dela, as revendedoras, né? E elas conseguem passar o cartão da cliente na nossa plataforma. E aí fica como um crédito para a gente no Jueri. É tudo integrado. E aí no dia do acerto Aí no dia do acerto elas têm aquele crédito já lá. E é uma segurança a mais até para a gente. Porque como elas já pagaram essa parte, a gente só desconta do valor do acerto delas. Mais alguma? Quanto tempo... Como é que funciona o correio reverso? O correio reverso são 2 sistemas do correio, mas o correio reverso, basicamente, a gente gera uma etiqueta para ela, entra no site do correio, a gente tem um contrato com o correio. Tem que ter contrato. Tem que ter esse contrato, tá? E aí esse contrato libera para a gente um sistema, não é o site do correio, é um sistema à parte que permite a gente fazer o acompanhamento dos envios, se a pessoa postou, se não postou, aonde ela postou, qual o valor, e a gente paga mensal. Eles geram um boleto para a gente paga esse boleto. Então, o correio reverso, a gente entra, coloca a cidade, o CEP da pessoa, né? Gera um código que a pessoa leva esse código no correio, não precisa de etiqueta, não precisa de nada. Só levar o código que manda de volta. Aí gera esse código, né? Não sei se vocês ouviram, mas aí a pessoa vai lá no correio, só apresenta esse código e já envia pra gente. A gente usa o correio reverso porque se acontecer qualquer problema de extraviar no correio, a gente consegue entrar, né, com seguro do correio para poder repor essas peças, para poder conseguir de volta. Mais alguma? Vocês trabalham com fornecedor certo? Vocês compram no bruto, no barato? Eu acho que eu consigo bem ver aqui também. Ah, tá. Qual o nome da empresa de vocês? É de Lima Semijoias. DILIMA, Semijoias. Depois você entra lá e segue a gente lá. Quanto tempo a revendedora fica sem o kit depois que você envia o mostruário para o acerto? Depende da cidade dela, porque se for muito longe, né, ela vai ficar aí uns de 8 a 10 dias sem... Menos? A gente manda só SEDEX. Mas o prazo, ela manda pra gente e a gente manda de volta. Sim, então, sim, né? Então é isso, uns 8 dias, né? Ela envia pra gente, chega aqui, a gente faz o acerto rapidinho e envia de volta para elas. Então, basicamente isso, de 8 a 10 dias. A Sônia perguntou, vocês têm fornecedores certos? Vocês só compram no Bruto e manda banhar? Sim, Sônia, esse foi um dos principais erros. A gente fala que a empresa tem 7 anos, mas na verdade ela tem 3 anos, porque foi quando a gente parou de comprar no atacado banhado e a gente começou a banhar
por conta própria, a gente começou a comprar no bruto. E foi quando a gente conseguiu ver lucro, porque até então a gente só trocava cebola. A gente fazia compras, comprava muito, vendia muito, mas o nosso lucro ficava todo em estoque parado. Então, quando a gente começou a comprar no bruto e a gente começou a banhar, foi quando a gente conseguiu ter margem para poder dar uma comissão melhor para elas, para ter esse estoque ali, porque a gente tem um estoque muito grande para manter essa quantidade de vendedora. Para vocês terem uma ideia, só na rua a gente tem mais de 4 milhões em estoque com revendedora. Então é muita coisa. E se a gente continuasse comprando banhado, a gente não ia ter margem para manter esse estoque parado na rua, porque está girando entre as revendedoras, mas está parado. Deixa eu ver aqui a próxima. Vocês emitem nota fiscal de tudo ou declaração de conteúdo? Declaração, a gente emite nota fiscal só do que vende. E faz a declaração de conteúdo e coloca do lado de fora. Não faço nota fiscal. Imagina, são 12% de imposto de ICMS, é muita coisa. Vocês compram nos mesmos fornecedores ou um pouco em cada e diversifica? A gente diversifica. Eu sou uma pessoa que pesquiso muito, tá? Eu peço de fornecedor o tempo todo. A questão da persona também. Isso. Peço o tempo todo para as pessoas ficarem me mandando catálogo para eu ver se tem uma peça X que está mais barata num lugar, outra está mais barata. Eu tento, no máximo, reduzir o nosso custo para aumentar o nosso lucro, né? Mas tudo de acordo com a nossa persona. Não compro peça que só porque está na moda essas coisas coloridinhas. Alguém até me perguntou assim, você trabalha? Me chamou no privado e perguntou, você trabalha? Como que é aí? Eu não trabalho com essas peças coloridas de verão, porque não sai. Eu trabalho com as peças que vendem. Então, brinco, bolinha que sai, eu compro. Choker. Eu tento comprar só o que vende. Não tento sair muito fora aí do que está todo mundo vendendo, todo mundo comprando. Aqui na nossa cidade tem muita loja de bijuteria. Então, a gente tenta focar mais em um produto que parece com joia, porque a gente consegue atingir o público de joia, que é um público que tem mais cuidado com as coisas, que é um público que compra mais, que tem um poder de compra maior. Se a gente trabalhar com peças que parecem mais bijuteria, a gente vai atingir um público de bijuteria, que é um público que compra, coloca uma coisa no pescoço, não tira nunca mais, então aumenta a quantidade de garantia e dá mais problema, compra menos. Então a gente faz isso na hora da compra. Deixa eu passando aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. Aí já mostrei para vocês o comissionamento, né? A gente trabalha com comissionamento de nível. Quanto mais a pessoa vende, mais ela compra, mais ela ganha. E menos a gente ganha, porque quanto maior a comissão dela, menor é o nosso lucro. Terceiro passo é o executar, que é a parte da captação, né? Então, depois que vocês já planejaram tudo, já se organizaram, vai começar a captação. Se vocês vão começar agora, comecem com indicação, né? Com as pessoas ali próximas de vocês. Dificilmente uma revendedora boa vai indicar uma pessoa ruim. Ela vai te indicar uma pessoa boa, se ela te indicar, ou vai fazer captação. Vocês ouviram aqui a gente falando... pesquisa bem, pega todos os documentos, faz tudo certinho, faz contrato, mesmo que você nunca vá processar ninguém, nunca vai colocar ninguém no SPC no Serasa, isso daí já cria um profissionalismo e a pessoa já fica com medo, sabe, de fazer qualquer coisa com vocês. Então, nessa parte de captação, junta bastante coisa. A parte do recrutamento, muito importante. Na hora que a gente tem o primeiro contato com a revendedora, a gente explica para ela exatamente como tudo funciona. Tudo. Quanto que é a comissão, como que é as peças extras, a gente ensina elas a entrarem na plataforma, como elas têm que fazer o envio. Lá na nossa plataforma também tem uma parte que tem vídeo ensinando como embalar a caixa, como as peças devem ser enviadas, questão de garantia. Eu vejo algumas meninas falando no grupo essa questão de garantia, assim, eu comprei uma peça e voltou. Gente, garantia é uma coisa completamente normal. No início era uma coisa que tirava muito meu sono, mas é uma coisa completamente normal quando você tem um volume muito maior de revendedora. Só que a gente controla a quantidade de garantia, a gente tem 2% de garantia aqui, todo mês a gente está controlando, mas ainda é um volume muito grande e é uma coisa normal de acontecer. E aí a sua cliente, na hora do recrutamento, sua revendedora, ela tem que saber o que a sua garantia cobre, o que ela não cobre. Sua garantia vai cobrir peça arrebentada? É o que mais acontece de revendedora que arrebenta cordão. Já teve revendedora que cortou o cordão com a tesoura e fala que arrebentou do nada.
Tipo, banha a peça, tira foto, chega, você cadastra, você pesa, você etiqueta, você coloca no estoque, não arrebentou com você, por que que vai arrebentar com a sua revendedora? Né? Do nada. Então, eu pego a corrente, entrego na mão delas e falo assim, ó, arrebenta, puxa, vê se arrebenta do nada. E eu explico para elas, quando chegar a peça, tira uma peça para você, usa para você conhecer a qualidade, porque cliente nunca quer sair perdendo. Ele sempre vai falar que escureceu, eu não fiz nada, arrebentou, ninguém puxou. Então, usa para você ter como garantir que aquilo dali é uma coisa de qualidade. Então, na hora do recrutamento, a gente deixa muito bem claro essas coisas. Em relação a SPC, Serasa, processo, a gente é muito claro na hora do recrutamento, para não ficar dúvida e depois a pessoa falar assim, eu não sabia disso. A gente fala tudo, e ainda acontece ainda, tá? Então, a gente entrega os kits, a gente, quando é correio, envia para ela tudo certo, ó, estou enviando para você, quando chegar na sua casa você precisa tirar uma foto do kit aberto e mandar para mim e conferir o estado de integridade. Quando é na loja, a gente pede a pessoa para conferir na hora. Dá uma olhada no seu kit, vê se está tudo certo, se tem alguma peça danificada, que se tiver a gente já troca aqui na hora. E o retorno, né, que quando é longe a gente emite esse código, ela devolve para a gente, e quando ela na loja, ela vai no dia do acerto lá e a gente faz direto lá na hora, já paga, já sai com outro kit novo. Por último, acho que... Não, ainda falta mais um. Dirigir, que é a parte do treinamento, que é uma parte que é importante, que é necessária, mas vai funcionar também se você não puder investir suas forças nisso agora, que é o treinamento, né? A gente investe aqui em treinamento de venda, a gente investe em treinamento de combinação, a gente investe em várias coisas aqui para as revendedoras se sentirem mais pertencentes à empresa. Elas precisam parar de pensar que aquilo dali é uma renda extra. Elas precisam enxergar aquilo dali como um negócio que elas estão começando. Gente, eu tenho revendedor aqui que ganha 5, 6 mil por mês. É um salário muito bom. Então, elas precisam, durante o treinamento, entender que é uma renda muito boa, que elas podem, que elas conseguem, a gente ajudar elas e guiando. Por quê? A gente tem um volume muito grande de revendedora, mas isso não é o certo. O certo é a gente ter um faturamento muito grande. A gente já chegou a números absurdos de revendedor aqui. E aí a gente chegou no momento de filtrar e colocar para fora as revendedoras que são ruins e continuar com as revendedoras boas e as revendedoras médias e colocar todo mundo lá em cima, todo mundo muito bom. Porque é melhor você ter poucas revendedoras que vendem muito do que muitas revendedoras que vendem pouco. Porque é mais dor de cabeça. Imagina a gente que trabalha com correio, como que eu sustento uma revendedora que vende R$500, um 30% vai me pagar R$400, eu pago R$80 de correio. O custo das peças, mais as funcionárias, mais muita coisa, sabe? Então é melhor você ter uma revendedora que vende muito, mesmo que seu lucro seja menor, do que você ter muitas revendedoras que vendem pouquinho, tá? Em relação ao incentivo, eu falei com vocês que a gente faz isso, a gente dá brinde, faz campanha. Às vezes, quando é personalizado, a gente faz campanha, comprando 5, ganhou 1. Elas vão ganhar, tipo, o preço de um personalizado. Dá premiação, subiu de nível, vai ganhar um relógio smartwatch, uma esponja, uma escova secadora. A gente dá a premiação para elas quando elas sobem de nível. A gente acompanha o desempenho, eu falei com vocês que lá no Instagram, a gente posta, né? Uma vendeu, elas adoram isso, porque elas sentem como se elas tivessem sido reconhecidas, sabe? É a gente postar de uma, chove mensagem no WhatsApp mandando que vendeu 1.000, vendeu 2.000, vendeu 3.000, porque elas querem ser reconhecidas, né? E, por último, controlar, que é o definir os padrões. Quando vocês chegarem num denominador final, é isso que funciona. Define como um padrão, é muito mais fácil quando você precisa contratar, para você delegar função, você ter um padrão ali para as pessoas seguirem, né? Não ficar inventando muita moda. E a gente faz aqui, por exemplo, rodízio de kit, que é um padrão, a quantidade de kit é um padrão, o atendimento é padrão, a gente tem um manual. Se entrar hoje uma funcionária nova lá na loja, as meninas conseguem passar tudo para elas, que é um padrão, passo a passo. Primeiro você, claro, assim, não é uma coisa robotizada, é uma coisa muito humanizada, mas é um padrão. Primeiro você se apresenta as peças, fala da empresa, pede os documentos, salva os documentos na pasta, tudo assim, passo a passo, tudo padronizado. Por quê?
Hoje vocês estão com poucas revendedoras, mas amanhã vocês vão estar com 1.000, 2.000, 3.000 revendedoras, e se não tiver esse padrão, vai ser difícil de sustentar. Então a gente precisa padronizar isso e pensar sempre em crescer, sempre no mais alto. A gente não pode ficar pensando só no mais baixo, não. Avaliar o desempenho. Como eu falei com vocês, a gente já teve números absurdos de revendedor aqui, e não é o ideal. A gente já teve muito menos revendedoras com um faturamento igual ou parecido. Então, a gente tenta dar uma filtrada, né, ver o que está acontecendo. Aqui a gente fala que a gente gosta muito de arriscar, mas a gente arrisca planejado. Igual já teve época que a gente pegou revendedora com nome sujo, já teve época que a gente pegou revendedora no nome do marido. A gente testa tudo que dá para testar. Se a gente teve um faturamento, a gente pegou a revendedora com nome sujo, teve um faturamento de 100 mil, e aí a gente teve 80 mil de lucro e teve 20 mil de calote, ok, foi um teste que a gente fez. Então a gente planeja até o teste que a gente faz para a gente chegar no denominador final do que vai trazer mais receita, do que vai aumentar o faturamento. A gente sabe que vai tomar o calote. Falei numa outra live que a gente sabe mais ou menos que a cada 100 revendedoras a gente tem, em média, 3 calotes. Às vezes, dependendo da época do ano, isso passa um pouquinho. Mas a gente já sabe que é previsto que isso aconteça. Mas aí o que acontece? A gente pega revendedoras ótimas. No mês seguinte, todas as revendedoras vão suprir esse valor que você perdeu de calote. Você vai continuar mantendo aquilo dali. E o calote você esquece, não deixa tirar o seu sono por causa disso, não. Mas é claro, tudo tem que ser avaliado também para não sair do eixo, não sair do trilho, porque vocês precisam ter lucro, não é uma ONG, vocês precisam trabalhar para ter lucro e crescer a empresa. E por último, corrigir os erros, né? Ver o que está acontecendo, igual a gente já chegou no denominador, de que todo dezembro o calote aumenta. Por quê? As pessoas pegam as peças de dezembro, elas viajam no final do ano e não querem dar satisfação no início de janeiro, aí dá desculpa de que janeiro ninguém compra, que o cliente não pagou. Então, a gente não faz captação em dezembro. A gente nunca pega a revendedora, a não ser assim, 1, 2 conhecidas, tal, mas a gente não faz captação em dezembro. Então, é avaliar o que está acontecendo para você corrigir esses erros. Então, trouxe para vocês aí quais são os principais erros que acontecem dentro do consignado, que o primeiro é o estoque, que às vezes a gente compra muito mais do que deve, ou compra peças que não combinam com o seu cliente final. Isso daí é um problema muito grande. Se vocês vendem hoje 10% da sua venda é colar, quando vocês fizerem pedido, compre 10% de colar. Não peça mais, tá bonitinho. Eu era assim, eu identifiquei que eu tinha um problema, que eu era uma compradora, eu passava o dia inteiro tentando fazer compra. E aí um fornecedor postava uma peça X, eu ficava louco, falando, nossa, que lindo, mas se eu não comprar, o fulano de tal vai comprar, e aí a revendedora vai ver, vai achar as peças dele mais bonitas do que a minha, e vai querer pegar com ele, não vai querer pegar comigo. E aí acabou que a gente ficou com um estoque muito maior do que o que era necessário. E estoque parado é lucro parado. O seu lucro vai todo no seu estoque. Então, faz conta todo mês, faz um relatório, faz uma planilha. Está saindo 10 brincos por mês. Quando vocês fizerem pedido, vai pedir relativo a isso, vai pedir 15 brincos, 20 brincos. Está saindo muito mais anel tamanho 18. Quando vocês pedirem, faz pedido só anel tamanho 18. Vai medindo isso. Está saindo muito brinco bolinha. Não vai inventar a moda de comprar um outro brinco de estrela se o que está vendendo é bolinha. Claro, é bom você diversificar, você trazer coisas novas, mas não deixe de comprar o que já vende para comprar outro. Compra o que já vende e investe uma porcentagem em coisas de modinha, né? Que é o que a gente fala aqui. Prolabore. A gente acha, quando a gente começa, que a gente não precisa tirar lucro, né? E não precisa tirar nada, nenhum salário. Mas é muito necessário, são 2 erros. É a pessoa achar que todo o lucro da empresa é salário dela, e não é. A gente precisa ter um salário bem definido. Até um ano atrás, eu e Ramon ganhava R$2.000 cada um. A gente ganhava mais ou menos o que as meninas ganhavam lá na loja. Elas ganhavam 1.500, a gente ganhava 2.000. Né? Depois que a gente foi aumentando o faturamento, que a gente foi subindo o salário. Então, tem o salário definido. Se as suas contas não estão cabendo dentro do seu salário, ou você diminui as suas contas, ou você aumenta o faturamento para você aumentar o seu salário. O engraçado é que eu não queria tirar da empresa para pegar para a gente. Eu queria ficar ganhando pouco. Ou você achar que você não deveria ter
salário, porque também é uma coisa que desmotiva. Você pensa assim, nossa, tô aqui trabalhando até tarde, colocando tarraxa no brinco, que é coisa pior do que botar tarraxa no brinco, gente. Tô aqui até meia-noite botando tarraxa no brinco, colocando etiqueta nas coisas e eu não ganho nem um centavo. Eu lembro de uma vez que eu assisti uma palestra do Sandro da Rinodê, que ele falou assim, uma empresa saudável é aquela que o seu funcionário, que seus colaboradores ganham tanto igual a você. Então, você precisa tirar um salário para você, mas você não precisa também esbanjar e pegar todo o lucro da empresa, porque a empresa precisa ser saudável, precisa ter um caixa para vocês crescerem. Por último, o terceiro, a precificação, comprar peças que a margem é muito baixa, só para vocês terem em estoque, e só para seguir tendência e não calcular todos os custos do produto. A gente não é ONG, a gente precisa faturar. A empresa precisa faturar, então tenta investir em outros produtos também, que é muito maior o seu lucro. A gente trabalha aqui, por exemplo, com um triozinho, que são 3 brincos, que ele tem um custo muito mais baixo, a gente consegue ter uma margem muito maior, porque todo mundo vende muito mais caro que a gente no mercado, e a gente consegue ter um lucro muito maior. Então, a gente está sempre investindo em campanha para vender esses produtos. Então, para que eu vou deixar de vender esse produto que eu tenho uma margem muito grande para vender um outro produto que tem uma margem menor só porque está todo mundo vendendo, não é mesmo? E por último é o ponto de equilíbrio, que é você não saber qual é o mínimo necessário de faturamento para você não ficar no prejuízo. Foi aquilo que eu falei com vocês aqui em relação à revendedora. Hoje uma revendedora que vende menos de R$500, a gente sai no prejuízo, porque tem o custo do lead, né, o CAC, o custo de aquisição do cliente, tem o custo das peças, tem o custo do correio, tem a depreciação das peças, todas essas coisas que se elas não entrarem ali, você não sabe qual é o seu ponto de equilíbrio, você vai continuar mandando peças para suas revendedoras, mandando kit, fazendo coisas absurdas para continuar mantendo, mas você vai sair no prejuízo. Então, a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio, né? Esse nivelamento de saber até onde eu posso ir, até quanto a revendedora precisa vender. Vendeu menos que isso, corta. Você quer falar alguma coisa? Começando, a gente não calcula imposto, né? Costuma não calcular imposto. É importante você colocar isso na sua precificação de uma vez, porque a partir do momento que você começar a pagar imposto, começar a faturar mais, você vai ter que pagar imposto, vai ter que emitir nota. E aí muito fora o preço. Seu preço vai subir e de todas as peças vão subir. Aí seu cliente vai sentir a diferença. Então já calcula tudo isso. Margem de calote que tomar, já coloca na precificação, garantia, tudo isso já tem que estar incluso na sua precificação. Para vocês terem ideia, tipo, garantia, quando a gente faz o preço de custo do produto, claro que a gente não coloca lá, a gente precifica o produto total e aí a gente precifica 2 voltas de garantia no final. Se o custo é R$15 por banho, né, o custo dela, no final eu coloco lá, mas R$30 de banho para ela voltar e a gente não sair no prejuízo, porque a gente dá suporte para a nossa cliente de garantia, de revendedora, de banho, dá suporte independente de ser problema de mau uso, porque a gente sabe que 99% é mau uso, não é problema de fabricação, a gente dá suporte de tudo. Tudo que volta a gente rebanha e manda de volta. A gente garante para ela que vai ficar 1 ano funcionando perfeitamente ali a peça com ela. Então a gente já coloca isso na nossa precificação. E por último, eu trouxe para vocês uma planilha, né? Qual é a diferença do atacado para o consignado, porque durante muitos altos e baixos do consignado, a gente se perguntava assim, será que não é melhor a gente ir para o atacado porque o risco é menor? Então, a gente trouxe aqui para vocês verem, ó, vários problemas aí que acontecem no atacado e no consignado. Em relação à recorrência, no atacado, o cliente só vai fazer compra com você se ele vendeu o estoque dele. E no consignado, a revendedora está ali todo mês. Já teve caso de uma revendedora minha que é amiga nossa e ela operou, fez cirurgia de barriga, peito e tal. Ela falou assim, Laís, eu não vou pegar as peças porque eu só vou ter 10 dias para poder vender. Eu não vou vender mais, não vou pegar esse mês, depois quando eu recuperar eu vou lá e pego. Eu montei o kit, levei na casa dela e falei assim, não, você vai ficar com o kit sim, você tem 10 dias para vender, você vai vender 10 dias. E ela é uma revendedora que vende muito, ela vende 7 mil, 10 mil por mês. E ela vendeu até em cima da cama operada. As clientes iam lá para poder visitar ela e compravam dela. Ela abria lá um mostruário e vendia. Ela vendeu, acho que 5 mil naquele mês. Inclusive, a cirurgia que ela fez de barriga e peito foi só vendendo semijoia que ela pagou. Então, a revendedora está ali todo mês. Nem que seja um pouquinho, ela vai vender, né? Claro, filtrando. O lucro do atacado é muito mais baixo do que no consignado.
Por quê? Para você ter preço competitivo para vender no atacado, você precisa dar um desconto muito maior do que no consignado. E no consignado, uma revendedora vendendo 30%, 35%, no atacado aí você tem que dar 50%, 60% de desconto, então seu lucro diminui muito. Então, e você tem um ticket médio muito mais alto no atacado, para você manter, você vai precisar ter um ticket médio muito mais alto, enquanto no atacado não, né? Aqui eu até coloquei mais embaixo um pouquinho, o ticket médio do atacado baixo, porque hoje em dia você vê concorrente vendendo R$500 de atacado, R$500 aqui, um cliente de varejo compra aqui das nossas revendedoras, né? Então não tem como eu ir lá no meu site e colocar que o meu atacado é R$500, porque uma revendedora minha de varejo vai entrar, uma cliente de varejo de uma revendedora vai entrar lá, vai fazer o pedido dela, vai ganhar o desconto para comprar R$500, né? E enquanto no consignado o ticket é alto, é muito fácil uma revendedora bater 1.500, 2.000, né? No atacado você quase tem que implorar a pessoa para te comprar R$1.000. É mais difícil. Criar consciência da pessoa de que ela está iniciando o negócio, né? Eu lembro quando a gente fez uma campanha muito grande para captar cliente de atacado, que às vezes a pessoa mandava mensagem e tal, falando, mas R$1.000 é muito alto para fazer a primeira compra. E a gente perguntava, né, qual o valor que você acha que é ideal para você investir? A pessoa falava assim, eu tenho R$100 para poder investir. Tipo, com R$100 você não investe em nada, gente. Você não abre uma empresa com R$100 hoje. Entendeu? Então, no atacado é muito mais difícil, porque a pessoa está começando ou ela está começando a investir no negócio, ela tem pouco capital, ou ela já compra há muito tempo e ela compra de empresas muito maiores, que tem um giro muito maior, que tem um preço muito mais competitivo, né? O risco do atacado é baixo, do consignado é mais alto, mas aí tem toda aquela questão da gente trabalhar para diminuir o risco. As peças no atacado, o cliente não pode devolver, então as peças ficam em perfeito estado. No consignado, como elas rodam muito, tem a depreciação das peças, então a gente perde algumas peças, arrebenta, arranha e tem que rebanhar de novo, né? O ticket médio já falei. O público-alvo, geralmente, do atacado é lojistas ou novas empreendedoras, então o lojista muito grande compra de fornecedores muito grandes, e as novas revendedoras, novas empreendedoras, geralmente não têm dinheiro para investir em estoque. E o público-alvo do consignado são empreendedoras ou quem deseja começar a empreender. É muito relativo também, a gente tem revendedoras que começavam e não vendiam nada e hoje vendem muito. Tinha revendedoras que eram super empreendedoras e vendiam muito e depois pararam de vender, né? Então, no geral, é isso. Tem muita revendedora também que começa e vendem super bem e depois elas passam para o atacado, começam a comprar para ter um lucro maior, continuam com a gente. Em relação à captação, o atacado é menor a captação de cliente porque as pessoas precisam investir, então é mais difícil, enquanto no consignado é muito maior, muito mais fácil a captação, porque elas não precisam ter investimento nenhum, né? Elas não precisam, elas pegam as peças e ela pensa assim, se eu levar para casa não vender nada, o máximo que vai acontecer é eu ter que voltar aqui para poder devolver, né? E é basicamente isso. Eu acho que eu falei até demais. Quem quiser pode me seguir lá no Instagram, tá? Eu tô tentando postar sempre lá, a gente tá preparando material legal aqui para vocês. Algumas meninas me mandam mensagem sempre perguntando, tirando dúvida. Vocês podem mandar à vontade lá no WhatsApp, não sei se tá todo mundo no grupo do Samuel, mas eu tô lá. Pode mandar mensagem, pode perguntar que eu tô aqui para poder ajudar vocês, tá? Show, Laís. Tem aqui, não sei se o Ramon já viu aí, tem a Clay que perguntou, vocês podem falar qual precificação que vocês usam? Tá, a gente tenta manter em média aí vezes 5, vezes 6, dependendo do produto dá para colocar um pouquinho mais, e se for um produto muito mais caro, a gente marca um pouco menos, assim, vezes 3, vezes 4, né? Todo o cálculo de Isso, Lá no nosso sistema no Jueri, quando a gente coloca, ele já precifica tudo, né? A gente já coloca a alíquota do imposto, já coloca o preço do banho, já coloca aplique de ródio, já precifica tudo. Então, pode falar. Então ele junta todo o custo e depois a gente precifica em cima dele. Vai o cálculo do risco também, né? O risco do garantia. Da garantia a gente acrescenta no final e o risco também a gente sempre aumenta uma margem por causa do risco e do estoque parado. Levando em consideração a rotatividade de novos revendedores entrando, isso também acrescenta para a diminuição do risco, ou seja, você vai repondo e vai cobrindo algum certo prejuízo, isso também é muito em função dessa questão? Então...
pela rotatividade de revendedora. Entram muitas revendedoras e saem muitas revendedoras, né? Igual eu falei com vocês na outra live, a gente tenta fazer a captação de 100 revendedoras por mês. Dessas 100, a gente corta mais ou menos uns 40% no primeiro mês, mais uns 30% no segundo mês. Então, a gente vai tentando filtrar isso daí. Então, entram muitas e saem muitas. Agora, por exemplo, que a gente parou a captação, vai abaixar muito a nossa quantidade de revendedora, mas a gente não fica com revendedora ruim, porque o nosso custo para mandar as peças para ela é muito alto. Então, a gente corta, a gente não faz questão mesmo de ter muitas. A gente faz questão de ter um faturamento muito bom. Nossa meta sempre é um faturamento bom. Então, e aí tem também a questão em relação ao tempo, como o nosso acerto passa de 30 dias, o nosso faturamento mensal oscila muito, porque a revendedora não faz acerto todo mês. As revendedoras daqui da região, ela faz acerto todo mês. Agora, as revendedoras de fora, elas fazem acerto de 40 dias. Então, um mês ela faz acerto, no outro mês ela não faz. Aí, no outro mês ela faz acerto, no outro ela faz. Então, se dentro de um ciclo de revendedora que a gente captou, a gente tiver tirado aí, vamos supor, umas 30 revendedoras muito boas, e no outro a gente tiver tirado 50 revendedoras muito boas, em um mês a gente vai ter um faturamento muito maior do que no outro. Porque o nosso ciclo não são 30 dias, são 30 dias de prazo para ela, mas por conta do correio, ele estende um pouquinho mais. Isso daí também é uma coisa que oscila muito o nosso faturamento mensal aqui. Meses a gente fatura mais, meses a gente fatura menos. Entendi. A Ana Carolina está perguntando, vocês convidam pessoas próximas para ser revendedoras? Não sei se você está se referindo nas proximidades ou se pessoas mais íntimas. Não sei qual foi a questão que ela colocou aqui. Mas eu convido todo mundo. Passou na rua, me perguntou, você trabalha com o quê? Trabalho com semijoia. Revendedora, você quer? Vamos lá, vamos fazer o cadastro. Outra coisa que eu não falei aqui, quando a gente começou, eu tinha muita dificuldade de impor limites para as revendedoras, né? Não posso, às vezes chegava na hora do acerto, como era eu que fazia acerto, chegava na hora e falava assim, ai, eu só trouxe R$1.000, eu posso deixar o resto lá na promissória? Então, olha o que eu fazia. Eu falava para as pessoas que a gente trabalhava para uma empresa e que eu era funcionária dessa empresa e que eu não podia fazer porque outra pessoa não deixava, porque meu supervisor não deixava. Então, isso também foi um grande problema. Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso até hoje, né? Tipo assim, como é que você virou dona? Porque de uma hora para outra eu apareci como dona da empresa. A gente falava que era uma franquia, porque eu não conseguia falar não para as revendedoras. Hoje em dia, não. Passou na rua e mexeu comigo, falou, faz seu cadastro lá, manda o link para a pessoa fazer o cadastro. Mas filtra a pessoa também. E filtro. E aí, quando é parente, eu falo assim, ó, o sistema não aprova, a gente usa um sistema do SPC, e se tiver com o nome sujo, ele não aprova, não tem como, eu terceirizo o problema, sabe? Para não ficar aquela situação chata também da pessoa tá com o nome sujo, você não poder falar com ela assim, não vou te entregar porque você não vai me pagar. Porque tem várias conhecidas que a gente sabe que não paga, que pega as coisas e não paga. Mas aí eu faço isso, terceirizo, o sistema não libera, a gente usa o sistema do SPC, se você tiver com o nome sujo, ele não deixa. E vou tentando fazer assim. Ok. A Andréa perguntando qual o milésimo que vocês usam no banho. A gente usa aqui o 10 milésimos no cordão, na corrente, e 7 na pulseira e no pingente, 3 nos brincos e acessórios. Acessórios assim, extensor, tarraxa, essas coisas assim. A gente tenta fazer isso daí, mudar isso daí. E usa cataforético ou está usando o Diamond ou algum outro verniz? Não, eu uso aqui o Diamond, mas eu até vi aquela outra live que a gente teve com um rapaz lá da Reluz, né, que ele falou em relação ao cataforético. Eu perguntei lá no meu banho, eles não me indicaram fazer isso. Eu vou tentar fazer com os braceletes que a gente sabe que vai voltar, porque as pessoas não sabem usar semijoia, né? A pessoa quer comprar semijoia com preço de bijuteria. E aí não sabe usar as coisas direito, e eu sei que vai voltar alguns braceletes que a gente investe bastante agora no final do ano, e aí quando voltar, para garantia, a gente vai rebanhar, eu vou pedir para dar um cataforético para ver se segura mais. Lá na Reluz ela não faz. Agora a Adriana, que está até aqui, a Adriana Siqueira, ela faz numa empresa que a Reluz manda para lá, que é a Mica, se eu não me engano. A Adriana pode falar melhor. Inclusive, assim, ela banhou peças com a corrente veneziana, a Adriana está aí, corrente veneziana, e não ficou rígida como é ótimo.
Depois, Adriana, se você puder compartilhar com a gente, vai ajudar bastante, porque eu fiquei bem com medo. Eu não sei, assim, se lá no banho eles falaram porque não queriam que a gente usasse, né? Porque tem isso também, né? O banho às vezes fala, não pode diminuir um milésimo, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mais a gente gasta com eles, melhor. Mas eles gostam, né? A gente já deve ter dado uma casa para eles só esse ano aí. Mas não sei se eles falaram para a gente não usar, mesmo se realmente a empresa que eles trabalham, porque eles também não fazem, eles terceirizam. Eles falaram que não indicavam, mas a gente vai tentar fazer. Sim, mas vale muito a pena sim, Laís. Eu fazia numa galvânica que eles faziam o cataforético. E devido muita gente estar procurando, e o cataforético, o processo dele é diferente, você tem que pôr a peça no forno, então tem que ter uma mão de obra ali separada, e isso daí acabava encarecendo a mão de obra deles. Então a minha galvânica parou, e aí o que eu fiz? Eu dei o banho com eles e mandei para uma empresa que chama Micro. Depois eu passo direitinho para vocês. A Reluz também trabalha com eles, então se vocês pedirem lá, vamos supor, fazer o banho na Reluz e mandar e pedir para dar o cataforético, eles fazem, tá? E super em conta. Agora, o que eu percebi, assim, é bom você dar um banho com uma cor um pouco mais clara, porque o cataforético ele vai escurecer a sua peça, tá? A cor vai ficar um pouco mais escura. Mas olha, eu não tive problema, as minhas peças aqui, a gente sabe que o pessoal compra a corrente, põe no pescoço e não tira mais, entendeu? E depois fala assim, ai, ficou preto. É verdade. Então, eu dou o cataforético e para mim não dá problema. Tem peça, sim, que a própria Micra separa e fala assim para você, olha, tem a corrente tal, não dá para dar o banho porque ela vai ficar dura. Por exemplo, acho que é rabo de macaco, que é uma corrente toda enroladinha, e não dão. Então, rabo de rato. Rato, não é macaco. Entendi. Então, assim, Eu não sei, lá eles também terceirizam, eu banho na Sulfoliados, né? Eles terceirizam também, não sei qual é a empresa, mas a gente deixou, já estava também finalizando o ano, e a gente deixou para o ano que vem a gente ver essa questão do cataforético. Aumentou a sua durabilidade? Sim, nossa, eu já faço há muito tempo. A gente vai diminuir o banho, um milésimo. Aí você diminui o milésimo e faz com cataforético, até porque aí tem muita coisa, gente. É assim: pega um lote de peça, faz o teste, porque você vai perceber a diferença do banho do Diamond para o cataforético. Então, por isso, até que é bom você colocar uma cor um pouco mais clara. E em relação ao milésimo também, que você vai diminuir aí o milésimo e a garantia da sua peça, né? Vai ficar muito melhor. Aí, ótimo. A gente vai fazer que ano que vem para diminuir esse custo. Sim. A Auristela perguntou aqui, vocês enviam embalagem com a marca da empresa? Oi, quer falar, Adriana? É aqui, ó. A Cíntia colocou, é Micra, é isso mesmo. E aí ela tá falando para ajustar a cor, é isso mesmo, gente. Pronto, ela falou que tem um amigo que está no ramo há mais de 20 anos e falou que é excelente, justamente em relação à Micra. Eu não conheço ainda, mas eu estou querendo testar agora na próxima coleção também. Vou fazer também. A Auristela está perguntando se vocês enviam embalagem com marca da empresa. Auristela, a gente envia o mostruário, né, que é o consignado, que vai para elas e elas devolvem para a gente, mas embalagem de sacola a gente não fornece. A gente cobra pelas sacolas. Por quê? A gente via a revendedora direto, assim, desperdiçando sacola, sabe? E é caro, não é barato. A gente trabalha com 2 modelos de sacola, que é a sacola de papel, que é aquela de presentezinho bonitinha, e a sacola de plástico. E a gente repassa para eles quase a preço de custo. Sai R$8 o pacote com 5 da de papel e R$8 o pacote com 10 da de plástico, né? E eu compro algumas outras embalagenzinhas, essas de metal, que só dobra assim, cola, e é metálica, e eu repasso para elas, mas eu não forneço. Por quê? Quando a gente estava com pouca revendedora, eu fornecia e a gente já tinha um desperdício muito grande. Agora, para muitas revendedoras, é assim, inviável mesmo fornecer embalagem para elas. Não tem como. A Ana Paula perguntou, de Lima Semijoias. É isso mesmo, Ana Paula, de Lima Semijoias o nome. Mas o D é mudo, não? O D é mudo ou tem um I mesmo? Não, tem o I. Quer ver? Volta lá, lá na primeira.
Ok. De Lima Semijóias. Eu estava tentando achar aqui, Ramon escreveu as peças que compõem, porque a Elisete estava querendo saber as peças que compõem o catálogo. Ele já escreveu aqui no chat, não foi? Eu estava procurando para copiar para ela aqui. Vou copiar. A Elisete perguntou, o que compõe o mostruário? Apenas as peças? Elisete, a gente manda o mostruário, a gente tem a caixinha de papelão, né? E dentro dela vai o mostruário. Dentro da caixinha também a gente manda o saco de segurança e a declaração de conteúdo, que é as peças que é o que a pessoa vai usar para devolver para a gente. Então, ela vai colocar o mostruário dentro da caixa, fecha a caixa, coloca o saco de segurança e cola a declaração de conteúdo em cima. A gente já manda pronto para elas. Aí dentro tem o mostruário, a gente já manda as peças todas arrumadinhas, né? Os cordõezinhos pendurados, os pingentes, e a gente manda o certificado de garantia. O certificado tem lá a data que a pessoa comprou, o nome da revendedora, o código da peça, isso tudo a gente manda junto para elas, e se elas quiserem sacola, na hora do acerto elas falam com a gente, manda uma sacola para mim, quero 2 kits de sacola de papel e 2 kits de sacola de plástico, aí a gente manda junto dentro da caixa. A Marilu perguntou o que são franjas, eu acho que são aqueles... Pronto, vai responder. Pega pra mim, tem ali dentro da gaveta, o Ramon vai pegar ali, mas as franjas, não sei se vocês já viram esses brincos de franja, né? Aqui a gente vende muito, a gente trabalha muito com as franjas, que elas adaptam no de cá, Ramon. Aí a gente tem a franja que adapta no pé do brinco, então a gente vende separado. Qualquer brinco, a pessoa consegue colocar a franjinha dentro, ó. Ramon pegou um aqui para eu poder mostrar para vocês. Aqui. Ó, a gente manda assim, ó, na etiquetinha. Deixa eu ver se tá dando para ver direitinho. Deixa eu fechar. Tá dando para ver. Ó, aí tem aqui, vou tirar daqui para vocês verem. Esse. Ó, ela tem uma alcinha aqui, ó, que a gente encaixa o pé do brinco aqui dentro. E a gente vende ela assim, separadinha. Aí, quando pega o brinco, essa daqui é a fabricação própria nossa. A gente corta e a gente manda fabricar. Ó. Aí eu encaixo aqui no pé do brinco. Separadinha, tá vendo? E elas são bem baratinhas, elas são R$17,90, tem vários tamanhos e vários modelos. Tem ela maior, assim, sem bolinha na ponta, e tem com bolinha na ponta. Então, eu tenho PMG, e tem com 3 fios, e com 5 fios, com 9 fios, tem vários tamanhos. E aí, quando coloca na orelha, dá uma diferença bem grande, ó. Dá mais volume. E elas são bem baratinhas, então todo mundo gosta para poder colocar aqui no pé do brinco. Ah, tá, tem uma foto aqui que o Ramon colocou, ó. Tá vendo? Elisete, onde vocês fazem o saco de segurança? A gente compra o saco de segurança no site... A gente procura onde está mais barato. A gente procura onde está mais barato. Às vezes procura no Mercado Livre, tem NZB, o nome? A gente vai pesquisando na internet, entra em vários sites e vai pesquisando qual que está mais barato. Mas o nosso não é personalizado. O nosso é aquele cinza mesmo, comum. Quanto sai sua peça mais cara? Assim, nossa média é R$69, né? Assim, os anéis saem em torno... O anel mais caro que a gente tem é R$199,90, mas em média R$79, R$89, R$99. Os brincos também nessa faixa de preço, R$59, R$69, tem brincos de R$9,90, tem o brinco de R$200. Cordão são um pouquinho mais caros, né? Porque a gente dá mais milésimo, então ele fica um pouco mais caro mesmo. Mas assim, na faixa de R$89, R$99, R$129. Tem algumas correntes masculinas que são mais caras, mas acho que a peça mais cara que a gente tem é uma corrente masculina que é R$400. Mas homem paga. Mas feminino, eu acho que a peça mais cara é R$299, alguma coisa assim, em torno disso. Tranquilo. E aí, quando a gente monta o kit também, a gente tenta mandar bem variado, assim, um brinco de R$9,90, um brinco de R$19,90, R$29,90, R$39,90, para ter uma variedade muito grande de peça e a revendedora conseguir vender para várias pessoas. Dá para vender peças mais baratas ou peças mais caras, até a gente entender mais ou menos como que funciona, e elas conseguem escolher também as peças lá nas peças extras dela.
Ok. A gente já vai para quase 2 horas já de live. Falei Laís, muito, né? Tá. Esse é um tema que o pessoal tem muitas dúvidas também. Eu creio que assim, o vídeo ainda muita gente vai ver, tem muita gente passou mensagem dizendo que não conseguiu estar presente, mas que vai assistir, que eu vou colocar lá no YouTube, eu mando quando o vídeo não listado e mando o link para o pessoal dar uma assistida depois também. Mas aí, obrigado pela disposição. Quem tiver dúvida, pode me procurar. Vou montar um curso e eu quero que todo mundo compre, tá? Então, obrigado. Todo mundo está aí agradecendo já também. Obrigado a presença de todos. Né? Deixando aberto ainda o convite para todo mundo. Quem quiser tiver alguma apresentação ou queira trazer alguém também, o canal está aberto. Isso aqui é um canal para a gente estar trocando conhecimento. Né? É isso aí. Tchauzinho, pessoal. Obrigada. Até mais. Obrigado. Vou parar aqui a gravação. Valeu, Ramon, também. Obrigado, Ramon. Falou, Samuel. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigada, você foi ótima, Laís. Obrigada. É um tema muito complexo, vai se esgotar numa live, né? E você Pois deu conta é.